Olá, sejam bem-vindos a mais uma postagem aqui do nosso canal Mais Simples. Por cá, professor Nilberto Lima, professor da disciplina de Geografia, mais conhecido como simplesmente Nil. De antemão, curtam, compartilhem, dá um like, dá uma moral a esse canal, que sempre trarei informações envolvendo o mundo da geografia, envolvendo atualidades, envolvendo informações, curiosidades e muito conteúdo de qualidade, certo? Hoje o tema deste vídeo é um tema que eu achei um tanto curioso. Vi em uma reportagem essa semana em um site muito interessante que é o Mega Curioso. Vão lá, acessem o site é fantástico, tem muitas informações, muita curiosidade e achei esse assunto pertinente com a geografia. É um assunto polêmico, é um assunto tenso, mas que traz muita coisa envolvendo sociedade, envolvendo a questão das aglomerações humanas em centros urbanos e o modelo de sociedade que estamos vivenciando atualmente, certo? Vou trazer esse conteúdo que é sobre o universo 25, o que é o universo 25 e seria uma previsão desse cientista da extinção da nossa humanidade. Então acompanhe comigo logo depois da vinheta toda essa explicação, toda essa reportagem que trarei aqui para vocês no canal Mais Simples. Vamos lá, galera! Pronto, de volta aqui. Vamos nessa. Vamos conhecer essa história do universo 25. O que é o universo 25 necessariamente? Inicialmente, em 1947, analisando o aumento vertiginoso na densidade demográfica dos Estados Unidos, o etnólogo John B. Calhoun decidiu dar início a um experimento comportamental com foco em uma análise psicopatológica realizada com ratos para exemplificar como a superpopulação das áreas urbanas poderia contribuir para o fim da humanidade. O primeiro experimento ele começou em uma fazenda em Rockville, lá em Maryland, nos Estados Unidos. Depois que o vizinho de Calhoun permitiu que ele erguesse um cercado para os ratos em uma pequena floresta que havia atrás da sua casa. Esse etnólogo ele construiu um cercado de aproximadamente 1.000 metros quadrados com uma capacidade para abrigar 5.000 ratos, intitulada Cidade dos Ratos, certo? Então ele adicionou 5 ratazanas grávidas e deu início à sua humilde observação. 2 anos de experimento, por incrível que pareça, essa população de ratos nunca ultrapassou de 200 o número desses ratos. Muito embora tivesse espaço suficiente para que alcançasse uma população muito maior, de no mínimo 1.000 animais, e assim esse etnólogo, esse estudioso cientista, ele buscou saber, entender o que havia acontecido e refez o estudo por mais 24 vezes. Está aí o nome Universo 25, que é o tema desse estudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Lembrando que foi em 1947 esse estudo. Observe, aí inicio esse primeiro tópico, que é a utopia dos ratos, certo? Nessa utopia, em 1954, logo após esse primeiro experimento, quando Calhoun ele começou a trabalhar no laboratório de psicologia do Instituto Nacional de Saúde Mental, aí ele decidiu fazer o experimento pela 25ª vez, certo? Só que dessa vez focando em como esses roedores iriam se comportar em um ambiente controlado, livre de predadores, livre da esterilização e longe de margens das doenças e com todos os meios possíveis para sobreviver de forma adequada, sem estar exposto na natureza, certo?
Aí o projeto, ele mesmo chamou o projeto de Utopia dos Ratos, pois os roedores eles remontavam um tipo de estrutura social que os homens jamais alcançariam. E aí começa esse experimento. Callion ele visava analisar o efeito da densidade populacional sobre os padrões de comportamento dos ratos. E aí ele construiu um tanque de 2,7 metros quadrados com 1,5 metros de altura e uma temperatura constante de 20 graus Celsius. E aí ele equipou esse tanque com 256 abrigos e 16 canaletas suficientes para que esses roedores vivessem em um espaço controlado, se abrigassem e alcançassem uma população máxima estimada pelo cientista de 2.200 ratos, certo? 2.200 animais. O experimento ele começou com 4 pares de camundongos, observem bem. Esses camundongos saudáveis que foram soltos para dar início a essa nova sociedade, o Universo 25, e nos primeiros 104 dias, identificado como a fase de estrutura ou período de luta, os roedores eles se ajustaram ao habitat e construíram seus ninhos. Quando a fase de exploração começou, que era a fase desses roedores conhecerem um ambiente controlado que foi criado especificamente para eles, aí começou que os animais se encontravam e acasalavam a cada 55 dias e a população passou a dobrar de tamanho, certo? Essa população passou a dobrar de tamanho. E aí entra uma nova fase que é um inferno até a morte. Nessa fase, que chamamos de um inferno até a morte, temos que em 315 dias de experimento, a utopia já havia se tornado um pequeno inferno. A população de 620 ratos aumentou, certo? Que era apenas 4 camundongos e se tornou 620 ratos. E Callion percebeu que os ratos ômega, os ratos fortes, que eram tímidos e faziam parte da base da hierarquia, interromperam o acasalamento quando se viram rejeitados pelas fêmeas, certo? E aí, sem terem mais um papel na sociedade dos ratos, eles se afastaram dos grupos maiores e passaram apenas a comer, dormir e às vezes brigar com os demais ratos marginalizados. Esses são os ratos que fazem parte da base dessa sociedade criada por Callion nesse experimento, certo? Aí vem os machos dominantes, que eram os mais fortes, os mais belos, os mais robustos, adotaram um comportamento mais agressivo, atacando os demais ou provocando sem motivo aparente. Alguns se tornaram homossexuais, pansexuais ou hipersexuais, chegando a se deslocar em grupos que atacavam as fêmeas e a estupravam, no caso, qualquer rato, independentemente do sexo. Por vezes, os alfas lançavam episódios de violência que terminavam em canibalização, apesar de haver comida suficiente. Uma vez que os machos eles adotaram seus papéis designados dentro da colônia, as fêmeas tiveram que cuidar de seus ninhos, por isso adquiriram um comportamento agressivo que acabava sendo transferido em forma de violência contra os próprios filhotes. Alguns chegaram a abandonar as ninhadas, gerando uma taxa de mortalidade de 90%. Callion definiu essa fase como a fase de estagnação, devido ao colapso dos papéis sociais e à aglomeração excessiva, certo? Aí que entra o questionamento de eu apresentar esse estudo aqui para vocês, pois achei um estudo interessante, um estudo antigo e que afetou diretamente a estrutura dos estudos psicológicos e sociais, certo? E que envolve também um pouco de geografia da população. Vamos nessa. Uma previsão social seria isso. Aí a gente chega a 565 dias de experimento.
Por fim, esses roedores, eles perderam a capacidade de agir como ratos e ficou claro que a mudança seria permanente. Com uma taxa de mortalidade de 100%, certo? Caulion, ele observou, através de suas observações, ele chegou à conclusão de que a colônia adentrara a fase da morte, na qual o universo 25, que é o nome desse estudo, se encaminhava para a sua extinção, essa sociedade criada através dos ratos. A geração jovem desses ratos, que cresceu em meio a esse ambiente anormal, do comportamento anormal dos roedores, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade ou maternidade, ou instrução para acasalamento e marcação de território, eles apenas comiam, bebiam, se higienizavam e apenas isso. Nomeados por suas características belas pelo cientista, porque foram a mistura dos mais belos ratos, certo? Esses eram caracterizados por uma apatia social. O que é apatia social? Eles perderam o sentido de estar naquela sociedade, de vivenciar a sociedade, porque eles perderam o propósito de vida, entraram em reclusão, sendo responsáveis por ocasionar a primeira morte da colônia. E esses ratos dessa nova geração já haviam criado em si um fim de desejo de futuro, não tinha perspectiva de futuro, por conta da falta de exemplos e de toda essa deformação social que ocorreu nesse universo controlado. A segunda morte, que foi observada pelo próprio etnólogo, aconteceu com a extinção total do universo 25. Aí esse estudo ele foi publicado em 1962 na revista Scientific Americana. E a conclusão do autor com relação à situação dos ratos foi que, assim como os seres humanos, os ratos eles só prosperavam em um senso de identidade e propósito que são estabelecidos dentro do mundo geral, certo? E que esse estresse, ansiedade, tensão, instintos de sobrevivência eram necessários para o engajamento social. Ou seja, você viver uma vida fácil, com todos os meios e elementos à sua disposição, tornaria a sua vida insana e sem sentido, deformada. E que o senso de risco, perigo, ansiedade, estresse, tensão, trabalho e busca por crescimento pessoal gera a construção de uma identidade e de um propósito dentro do organograma social. Aí, ou seja, para o cientista, quando todo o senso de necessidade é retirado da vida de um indivíduo, a vida deixa de ter propósito, uma vez que ela não é apenas apoiada em aspectos básicos, moradia, água, conforto e comida. É apoiada em outros aspectos também, aspectos sociais, aspectos afetivos, aspectos familiares, aspectos políticos, aspectos que envolve não só características físicas, mas também características organizacionais, certo? Apesar de ter recebido muito apoio da comunidade científica, esse estudo de Caulion também foi questionado e classificado como perigoso. Para o médico e historiador Edmund Husserl, os ratos podem sofrer com aglomerações, mas os seres humanos podem lidar com isso. Contradição a esse estudo, né? E a decadência moral pode surgir não da densidade, não da quantidade de seres humanos vivendo em um mesmo ambiente social, mas sim da interação social excessiva. Então esse historiador e médico Edmund Husserl já discorda totalmente do Caulion e de seus estudos.
Nem todos os ratos ficaram furiosos, certo? E aqueles que conseguiram controlar o espaço levaram vidas relativamente normais, observou o médico. Em 1972, o conceito do universo 25 apavorou as pessoas nos Estados Unidos e causou uma histeria em massa quando índices da densidade populacional nos centros urbanos estouraram e as taxas de homicídio alcançaram 135% em relação à década anterior. A idade a ideia no caso, de um iminente apocalipse social em que as pessoas autodestruiriam despertou a ideia de migração para os campos ou subúrbios, onde havia espaço suficiente e uma vida tranquila e natural. Apesar de tudo, esse estudo de Freud, ao lado de Freud e de Skinner, ele entrou para os 40 estudos que mudaram a psicologia norte-americana e humana de um modo geral no mundo, certo? E aí cabe observar a questão de 1972, que foi a interferência desses estudos no comportamento social, porque ao perceber que alguns fatores, algumas características desse estudo também refletiam no comportamento e nas atitudes humanas, a saída que muitos que ainda seguiam os padrões pré-estabelecidos e normais de uma sociedade foi a migração para os campos e subúrbios, onde haveria um espaço suficiente e uma vida tranquila e natural. Caso observado atualmente, aí eu trago aqui para a geografia que esse fator já entrou no aspecto geográfico. A gente iniciou com a característica psicológica, com um pouco de geografia da população envolvendo essas características psicológicas, mas aí adentro no seguinte aspecto que observamos em nossa sociedade atual, muitos, mas muitos indivíduos têm migrado para os campos. A gente tem observado o movimento inverso, ao invés daquele movimento logo durante as revoluções industriais que observávamos, que era o movimento contrário, do campo para a cidade. Agora a gente tem um movimento inverso, que é da cidade para o campo. E isso reflete no grande destaque que observamos no agronegócio no Brasil, que tem crescido absurdamente, certo? E que possivelmente possa ser uma tendência, certo? Aí eu deixo o questionamento para vocês. Será que o estudo de Kahneman pode refletir nos aspectos finais da nossa humanidade? Porque vivenciamos alguns aspectos, algumas características que foram citadas aqui nesse estudo. E aí? O que vocês me respondem? Certo? Fica o questionamento para vocês. Obrigado pela atenção até esse exato momento, até esse minuto aqui no nosso vídeo, um vídeo longo, pois é um vídeo reflexivo, político, social e geográfico. Então, quando há conteúdo, há tempo para ser explorado. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.